Precisamos falar sobre Palworld. Por que ele tem feito tanto sucesso? Ele é realmente uma cópia do Pokémon? E quais lições a Nintendo pode tomar de um lançamento tão bem sucedido? Meu nome é Pedro, você tá no Resenha Bros e hoje a gente vai falar desse fenômeno chamado Palworld. Mas o que é o Palworld? Palworld é um jogo lançado agora no começo de 2024, no dia 19 de janeiro, feito por uma empresa japonesa chamada Pocket Pair, que até onde eu entendi nunca tinha lançado nenhum jogo. Esse é o primeiro jogo delas. E ele foi lançado para PC e para os consoles de Xbox. Só que o que mais chama a atenção do Palworld e que criou toda essa polêmica é que desde quando foi revelado o trailer do jogo, a primeira coisa que todo mundo falou é tipo, pô, isso aí é um jogo de Pokémon com arma. Porque realmente você tem os monstrinhos lá que parecem com Pokémons e ao invés deles estarem batalhando ao modo Pokémon, eles estão usando armas. Mas na verdade, agora que o jogo lançou, a gente vê que não é exatamente isso. Na verdade, o Palworld é um jogo de sobrevivência. Então você tem ali os Pokémonzinhos deles, que se chamam Pals, mas tem muitas outras coisas que você faz no jogo, né? O foco do jogo não é você batalhar, né, contra outros Pals e ir ganhando mais habilidades, tal, para você entrar num ginásio. Você sim pode capturar outros Pals e isso é parte do jogo, mas você também tem a questão toda de um jogo de sobrevivência normal, todos aqueles elementos que a gente está acostumado a ver, tipo criar sua base, expandir sua base, comer comida quando você está com pouca vida. Então ele tem várias outras coisas que se diferenciam de um jogo de Pokémon. A questão que pegou pra todo mundo, e que tá todo mundo chamando de Pokémon com armas, é que os bichinhos são realmente muito parecidos com os Pokémons e causam espanto quando você vê um personagem que normalmente é mais infantil como Pokémon usando uma arma. E isso acontece porque o combate do jogo se dá por meio de tiro em terceira pessoa. Então, quando você vai capturar um Pal pela primeira vez, se não tem nenhum, você pode atirar com a sua própria arma. E aí, os Pals agem de forma parecida com Pokémon. Assim como os Pokémons têm o de água, o de raio, o de fogo, os Pals também têm. Então, eles podem te atacar da maneira Pokémon mesmo. Mas você também pode, depois que você captura os seus Pals, você pode treiná-los para fazer outras coisas, né? Inclusive, eles ajudam você, por exemplo, a agricultura, né? A plantar plantinhas para você comer, a expandir o seu território. E também você pode dar uma arma pro seu Pal para ele usar num combate. Então tem essa questão que choca bastante e que chamou a atenção de todo mundo. E por isso todo mundo começou a chamar de o jogo de Pokémon com arma. Mas, de novo, vale ressaltar que o foco do jogo é sobrevivência. Então, o gameplay mesmo é bem diferente. Apesar de você ter essa parte que você pode usar um Pal para capturar o outro, e o fato de os Pals em si serem muito parecidos com os Pokémons, o foco do jogo é diferente, né? Você faz outras coisas. Então, isso acaba diferenciando bastante esse jogo de um jogo de Pokémon. Acho que ficou claro que o gameplay de Palworld é bem diferente dos jogos de Pokémon. Mas então por que ele tem incomodado tanto a Nintendo e a Pokémon Company? O problema é que os Pals são muito parecidos com os Pokémons, né? Qualquer monstrinho que você pega, você vai ver que tem um equivalente Pokémon. Então eles não são originais, né? Inclusive tem um que é o Pikachu, que é tipo o ratinho de raio. Quer dizer, é muita cara de pau, assim, é muito cópia. E não é só o conceito, né? Não é só, é um rato de raio, mas ele é bem diferente do Pikachu. Não, normalmente você vê que o design dos monstrinhos é muito parecido. Ou ele é simplesmente uma cópia de outro Pokémon, ou ele é tipo um Pokémon que ele muda alguma coisinha só de lugar pra não ficar idêntico. E tem alguns também que misturam dois, sabe? Mas é claramente, tipo, você vê um ali que claramente são dois Pokémons que eles misturaram pra fazer um Pal. E esse acaba sendo o grande pecado do jogo, porque ele tem um gameplay diferente de Pokémon. Então, se ele tivesse criado os personagens próprios, né, os monstrinhos próprios, ninguém ia estar reclamando. Mas considerando como são parecidos os Pokémons com os Pals, é certeza que a Nintendo vai processar essa empresa. E aí, se ela for processar, tem outras coisas que dá pra falar que são iguais. Por exemplo, o jeito como você voa em cima de um Pal é muito idêntico ao jeito que você voa no Koraidon ou no Miraidon, de Pokémon Scarlet e Violet. Também tem o fato de que no Palworld você guarda os monstrinhos numas bolinhas, que é bem parecido com a Pokébola. Então tem muito pano pra manga, tem muita coisa que a Nintendo pode usar como argumento para justificar que a Pocket Pair está copiando a Pokémon. Inclusive o próprio nome dessa empresa, né, Pocket Pair,
é uma espécie de alusão a Pocket Monster, que são as duas palavras que formam Pokémon. Então, para mim, é quase como se eles estivessem admitindo no próprio nome que a ideia da empresa é criar jogos que são semelhantes ao Pokémon. Não que eu ache que o nome da empresa seria um problema. Na verdade, eu entendo, foi um posicionamento deles para mostrar, a gente vai fazer jogos desse tipo, com monstrinhos. O erro deles foi simplesmente copiar os Pokémons. E a cópia foi tão descarada que a própria Pokémon Company resolveu se pronunciar a respeito. Eles falaram o seguinte, abre aspas, recebemos muitas perguntas sobre o jogo de outra empresa lançado em janeiro de 2024. Não concedemos permissão para o uso da propriedade intelectual ou ativos de Pokémon nesse jogo. Pretendemos investigar e tomar medidas apropriadas para lidar com qualquer ato que viole os direitos de propriedade intelectual relacionados a Pokémon. Continuaremos a valorizar e cultivar cada Pokémon em seu mundo, trabalhando para unir o mundo através de Pokémon no futuro. Fecha aspas. Em outras palavras, eles acionaram o advogado da empresa, eles deram uma olhada no Palworld e perceberam que cabia processo. Por isso eles fizeram essa nota praticamente confirmando que eles vão processar a empresa. Agora, isso tudo só tá acontecendo porque esse jogo fez muito sucesso. Se fosse um jogo aí que não tivesse feito muito sucesso, a Nintendo deixava quieta. Só que o Palworld vendeu 8 milhões de cópias em 6 dias. E isso nos leva a um outro questionamento, Como é que esse jogo fez tanto sucesso assim? O que levou as pessoas a ficarem tão interessadas no Palworld? A primeira coisa que eu pensei, que pra mim faz bastante sentido, é que tem muita gente que tem Xbox e principalmente que joga PC, que não tem um console Switch, ou qualquer console da Nintendo, e que tem vontade de jogar um Pokémon. E aí quando foi anunciado um jogo estilo Pokémon, por mais que a gente já tenha discutido aqui que ele é bem diferente do Pokémon, ele se vendeu um pouco como um jogo parecido com Pokémon, no sentido dos monstros serem parecidos. E eu acho que o simples fato de você ter a oportunidade de jogar um jogo caracterizado como Pokémon num outro console, chamou a atenção de muita gente, de muita gente que gostaria talvez de ter jogado Pokémon Sword and Shield, Scarlet e Violet, só que não jogou porque não tem um console Switch. Ou então muita gente ficou interessada justamente por conta dessa premissa diferente do jogo, que chama atenção. Quer dizer, você pega um tipo de jogo que normalmente são personagens fofinhos, mais infantis, e coloca lá pra jogar com arma, pra dar tiro, Isso chama atenção, desperta o interesse de muita gente. Ainda mais se a pessoa, por exemplo, gosta de um universo estilo Pokémon, gosta dos monstrinhos, acha fofinhos e tal, só que não joga Pokémon porque não gosta de RPG, ou RPG em turnos. E aí ela vê nesse jogo uma possibilidade de jogar algo que tá naquele universo, ou pelo menos num universo parecido, o universo dos Paus, só que tem um outro gameplay, um gameplay que pode ser mais atrativo para um outro público, para um público que gosta de tiro em terceira pessoa ou de jogos de sobrevivência. Então existe ali também um mercado potencial que eles conseguiram atingir. E também deve ter tido uma galera que se interessou em ver um jogo que é estilo Pokémon, só que rodando num hardware de última geração, num hardware mais parrudo. Porque por mais que a gente tenha jogos de Pokémons de diversos aspectos gráficos visuais, a gente não tem nenhum Pokémon rodando num desses consoles atuais, para saber como é que ficariam os monstrinhos, E por mais que não sejam Pokémon, sejam Paws, é uma forma de você ver como é que ficaria um bichinho, um monstrinho, num visual mais bonito, num gráfico mais atual, com textura mais realista, com uma animação mais fluida, com frame rate mais rápido. Enfim, é sempre aquele dilema dos jogos da Nintendo. No caso, por exemplo, do Zelda, Tears of the Kingdom. O jogo é feio? Não é feio, mas se ele rodasse num console da geração atual, mais parrudo, um Play 5, um Xbox ou num PC, ele ficaria com um visual mais legal, ficaria com um visual mais atraente. Então, essa é uma coisa que também pode ter despertado a curiosidade de muita gente. Ver mesmo como é que ficariam esses monstrinhos num hardware mais potente. Mesmo assim, eu não acho que o sucesso do Palworld seja explicado apenas por conta desses paralelos que a gente consegue fazer com Pokémon. A verdade é que o jogo é legal, o jogo está sendo bem avaliado pela crítica e pelo público, então ele tem o seu valor e por isso está vendendo bem. E ao invés da Pokémon Company simplesmente ameaçar processar a Pocket Pair, ela deveria aprender um pouco com o sucesso do Palworld.
Por exemplo, levando em consideração como Tears of the Kingdom é um jogo enorme e pesado, mas tem pouquíssimos problemas de performance, será que não dava para Pokémon Violet e Scarlet serem jogos com menos bugs? Ainda tomando como exemplo o Tears of the Kingdom, que roda no Nintendo Switch, será que não dava para os jogos de Pokémon serem um pouquinho mais bonitinhos? Olha como Tears of the Kingdom é bonito. E assim, claro que a Nintendo não vai fazer um jogo de Pokémon em que uns monstrinhos peguem em armas, mas será que não dá pra tirar alguns bons exemplos do gameplay de Palworld? É muito interessante a forma como os Pals interagem com o mundo e podem ser usados para diferentes funções. Talvez a Game Freak pudesse incorporar alguns desses aspectos no seu próximo jogo. E sendo bem sincero, eu tô adorando esse sucesso todo de Palworld, porque assim, eu adoro a Nintendo, eu quero que a Nintendo faça jogos cada vez melhores, mas por outro lado, a Pokémon Company tem feito jogos medianos, e no caso de Scarlet e Violet, são jogos até mesmo com performance bem ruim. Então eu espero que essa concorrência traga um chacoalhão dentro da Nintendo para que a Pokémon Company se mexa e comece a fazer jogos melhores. E já que você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com uma galera que também gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!